Olá, bem-vindos ao Fronteiras da Saúde, o podcast do Núcleo do Combate ao Exercício Ilegal da Medicina, do Simers. Eu sou a Bruna Tertuliano. Eu sou a Mônica Berg, nós somos diretoras aqui no Simers. E hoje a gente tem a honra de receber um professor meu, grande mestre, mas especialista numa especialidade médica que vem ganhando muitos adeptos e muito importante, a medicina do estilo de vida, que lida em tratar pessoas, em conceber saúde e não só a doença. André Silva, bem-vindo. Muito obrigado, Bruna, Mônica, uma alegria estar com vocês e a gente poder ter essa conversa. Fantástico, André. Muito obrigada por estar aqui, muito obrigada mesmo. A gente sabe que na tua formação, além da medicina, além da medicina de família e comunidade, a gente tem uma... Tu tens, não, a gente sabe disso, né? Tu tens essa formação do estilo de vida e também tens uma formação budista, né? Acho que isso traz até um brilho nessa nossa conversa. Acho que fica mais legal ainda para a gente conseguir entender esse olhar bem integrado de vida, de saúde, de todos esses itens. Conta um pouquinho dessa trajetória do budismo pra gente. Então, claro, a história do budismo é muito curiosa, porque eu brinco, né? Primeiro veio o médico, né? Então, médico, medicina de família e comunidade. Estou eu lá, né? Numa comunidade, numa unidade de saúde, fazendo atenção primária à saúde. E foi bem na época que teve um boom, né, da discussão das práticas integrativas complementares. Dentre elas, a meditação. Então, eu falei, eu quero oferecer isso para os pacientes, até para a minha própria equipe, enfim, né? Tem toda a questão da discussão do atual burnout dos profissionais da saúde. Legal, vamos oferecer isso. Tem um amigo meu em São Paulo, que é instrutor de Mindfulness há muito tempo, né, meditação de atenção plena, e fui fazer uma imersão. Então, vou fazer isso, vou ser instrutor de Mindfulness para oferecer para os pacientes e tal. E quando eu fiz, curiosamente, falei, isso aqui... 99% é princípio budista. E aí era uma mistura de duas escolas budistas, que é o budismo Theravada, que é do Sudeste Asiático, e o Zen budismo. Eu quero ir na raiz. E aí o que eu fiz foi isso. Deixa eu me aprofundar, então. Vou ver uma das escolas. Theravada tem menos no Brasil, né? Zen tem pouco mais. Quando eu fui ler, e aí quando eu sentei para fazer o Zazen, que é uma técnica um pouco diferente do Mindfulness, falei, é isso. E aí mergulhei no budismo e estamos aqui até hoje. Fui pro Japão. Veio antes a medicina, então. Veio antes a medicina. E aí o budismo veio por conta graças à medicina, porque eu fui buscar na meditação enquanto prática integrativa algo para oferecer para os pacientes. E aí, claro, no budismo vem as questões bem profundas, né? Bem mais profundas da existência, né? De onde eu vim, para onde eu vou, aquela coisa que permeia qualquer cenário religioso e espiritual, né? Que maravilha. E falando em medicina do estilo de vida, por que ela é tão necessária nos dias atuais? Então, ela é absolutamente necessária, e aí para vocês entenderem a questão do recorte histórico, né, de como é que ela começou, ela foi um movimento nos anos 90, na Escola de Saúde Pública de Harvard, onde eles começaram a ver que, peraí, gente, a gente está muito focado em doença, a gente precisa falar de salutogênese e estudar, obviamente, a causa raiz das doenças crônicas, né? Então, e as evidências todas vão apontar, né, que 78% até das condições crônicas, a gente consegue... mitigar e até reverter quadros iniciais apenas com mudanças do estilo de vida, né? Porque fica muito raso falar, orienta o MEV, né? Uma coisa que se fala muito, orienta o MEV. Vai lá dar umas caminhadas, come menos gordura, isso não dá conta. Então, se teve que sistematizar e estruturar as evidências todas voltadas para os pilares da medicina do estilo de vida. A gente está numa discussão muito forte aqui no Brasil, porque já começou uma discussão do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida com o Conselho Federal, para que se torne uma área de atuação, né? Porque a gente discutiu, vai ser especialidade, Estados Unidos, Europa é especialidade médica. Mas aqui a gente entende que seria uma área de atuação porque convergem várias especialidades médicas. A cardiologia, tem bastante cardiologista fazendo MEV, muito médico de família, tem dermato também, inclusive, já tem infecto, gineco, muito geriatra, inclusive. Então, a gente entende que está mais desenhado para uma área de atuação, como é hoje em dia a medicina paliativa, né? Que aí também converge em várias especialidades. Então, a gente vem fazendo esse movimento porque o grande foco da medicina do estilo de vida é exatamente a gente aprofundar, seja numa pessoa rígida, seja na pessoa que tem uma condição crônica, aprofundar nos pilares da medicina de estilo de vida, né? E um deles é o gerenciamento do estresse, né? Onde a meditação está incluída. E nesses pilares, então, o gerenciamento do estresse, um deles, obviamente,
como é que eles se aplicam no cotidiano dos pacientes, assim, esses pilares Quais são do os médico? 6? Quais são os eles? 6, né? Bem lembrado, então. Melhor. Bom, o primeiro é a alimentação, e aí a alimentação é muito interessante porque, falando da alimentação, a gente olha para a cultura, porque às vezes tem alguns mitos que envolvem a medicina do estilo de vida. Assim, não, então tá, dieta mediterrânea é caríssima, não posso aplicar para um paciente numa comunidade. Não é isso. O que a gente fala e o que as evidências todas apontam, porque a MEV é 100% baseada em evidências, o foco é literalmente a receita da vovó. Comer mais fruta, comer mais verdura. E é da estação. O que é? Da estação. É o que tem à mão, é o que tem disponível. Tomar mais água, tomar um chazinho. Exato. Então, é isso. E aí, a gente, claro, falando da própria alimentação e até dos pilares seguintes, tem uma questão muito forte que é da ciência do comportamento. Porque é aquela coisa assim, tá bem, aquela coisa clássica, preciso emagrecer, mas não consigo. Por quê? E aí, é olhar a fundo qual é a motivação, o que me leva a, talvez, preferir um alimento ultraprocessado e menos exatamente as coisas naturais, né? Fruta, verdura. E é disso que se fala, né? Quando a gente fala no pilar alimentação. O segundo é o que vai envolver atividade física e exercício físico, né? Atividade física é aquilo que nos tira do sedentarismo, subir escada, ou caminhar um pouco mais, né? Aquilo que os pacientes às vezes nos falam, né? Olha, vai lá fazer exercício. Mas doutor, eu sou diarista, né? Eu varro, passo, né? Pego peso. Isso é atividade física. O exercício físico é aquela coisa realmente que é programada, ele vai ter um objetivo. E aí a gente vai ter a regra clássica, e aí é um desafio para nós, enquanto profissionais da saúde, falar sobre isso, que é a regra dos 150 minutos semanais, só que é de atividade moderada. Então, uma coisa que eu brinco até com os médicos de família, eu digo, gente, não adianta ter aquele grupinho de caminhada, fofinho, que eu vou indo caminhando, conversando, porque vira atividade leve. Não é atividade moderada. Então, a regra, né, a gente segue da Organização Mundial de Saúde, dos 150 minutos de atividade moderada ou 75 de atividade intensa. Aí, realmente, uma bicicleta mais puxada, enfim. E aí é isso, só que a gente olha, claro, para como é que é o estilo de vida dessa pessoa. Isso cabe, isso não cabe, enfim. O terceiro, que é uma das coisas mais desafiadoras dentro da medicina, talvez vocês vão ter que fazer um podcast só sobre isso, que é a higiene do sono. É uma das coisas mais difíceis, né? No mundo em que a gente tem, né? As telinhas, né? E aí eu brinco, né, com os pacientes, eu digo, legal, eu precisaria, em tese, ficar afastado de 1 a 2 horas da tela, né? Mas aí eu fico lá na angústia de passar a fase 238 do Candy Crush. Então eu fico ali e não sai, né? Então fico preso. A série na TV também, né? É a hora do descanso. Exato. E mesmo se eu pego no sono assim, tentei assistir uma série na Netflix e peguei no sono. Mesmo esse sono não vai ser de qualidade, porque tem tela ligada, né? Então tem todo um regramento. Só que o interessante é que a higiene do sono começa no dia, que é uma coisa clássica, que é o tomar sol natural, né? A regra dos 20 minutos. Usar o intervalo, por exemplo, do almoço, no trabalho, 20 minutinhos no sol já daria conta de ter uma regulação melhor do ritmo circadiano. E que a gente acaba muitas vezes não fazendo, porque está preso no ônibus, né? Se movimentando de um lugar para outro, seja porque está enfiado, né, no trabalho muitas horas a fio e não se permite ir tomar esse solzinho, enfim. E, obviamente, toda a questão que envolve a noite. E a gente sabe as dificuldades que o cidadão brasileiro tem, uma mãe, um pai, né, de estar lá com o filho à noite, como é que se organiza. É o tempo, né, que tem. Exato. E aí, obviamente, tem o regramento, se fala das famosas 8 horas de sono, mas, na verdade, 7 horas já seria ok, né, para as evidências. 6 horas a menos é que passa a ser um problema, e aí maior associação com diabetes, né, as evidências todas vão apontar isso. Então, a gente tem esse problema com o sono que realmente é bem desafiador, né? O próximo que a gente vai ter, aí sim, gerenciamento do estresse. Eu falei de meditação, mas não é a única coisa, né? A gente vai ter alguns princípios aqui. Aí aqui começa a entrar princípios da psicologia positiva, que aí realmente é aquela coisa de olhar o copo meio cheio, né? A gente não oculta aquilo que é negativo, que eu tô sentindo, tô com raiva, tô triste, a gente não oculta isso, mas a gente tenta virar a chave, assim, preciso ter um olhar mais propositivo para a vida, né? É um movimento que a gente faz dentro do gerenciamento do estresse. E, claro, a meditação, ela entra, mas não é a única coisa, né? O próprio caminhar na natureza, ir para uma praça fim de semana, o tempo com a família, e aí é tempo presencial, né? Uma conversa como essa, que a gente vem perdendo, exatamente, né? Tempo de qualidade, porque a gente fica, né, coisa do telefone, fica muito preso nisso, nas redes sociais, é o que a gente vê, inclusive, a geração de adolescentes muito adoecida, porque está muito presa às telas e fazendo muito menos atividades coletivas, enfim. Então, o gerenciamento do estresse também tem a ver com isso, né?
O outro pilar é o das substâncias, né? Então, álcool, enfim, cigarro e outras das substâncias que, enfim, está posto na literatura. A questão é que a gente precisa olhar mais a fundo para isso. A gente tem um problema de saúde pública ainda que é E a gente questão... normatiza, né? A sociedade normatiza muito o uso de substâncias. Normatiza e romantiza, né? A coisa do beber, né? O beber de risco, né? Inclusive entre nós, né? Vou falar de nós da medicina porque a gente é população de risco, é romantizado desde a graduação e aí tem pesquisas, né, até de colegas aqui locais, da Carmen Daud, que vai lembrar que ela levantou entre alunos, né, de chegar até quase 95% dos graduandos terem tido contato em algum momento com o beber de risco, né, com o binge drinking. E a gente meio que deixa isso normal, né, encara como normalidade. Cigarro nem se fala, porque a gente agora tem uma virada de chave perigosa, que é a história do vape. E aí a gente tem um problema que ele é mais tóxico e ele é romantizado porque eu posso fumar em espaço fechado, não pega detector de fumaça. O cheirinho é bom. Cheirinho é bom, é agradável, né? Não fica com cheirão, não fica com bafo. Isso, então, Então a gente tem um problema, né, também quando olha para substâncias, né? E aí trabalhar a fundo nisso. E eu vou ter um pilar que é mudou o termo recentemente, o Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida mudou, porque antes chamava-se conexões sociais, que era a história do contato presencial. Só que eles chamam conectividade, é muito legal porque eles ampliaram, que é conexões sociais também, tem uma rede de apoio, né? E nós na Medicina de Família falamos muito disso, né? Que quanto maior a rede de apoio, mais protetivo para condições como depressão e até suicídio. Eu tenho uma conexão com a natureza. Então, eles falam realmente a coisa das horas que eu falei de ir para um parque. E tem, inclusive, estudos bem interessantes mostrando o que se chama de banho de floresta, que é ir para um parque com árvore e tudo. E redução de cortisol. Tem estudos bem interessantes feitos no Japão, inclusive. E eu vou ter aí a conexão... Eu vou chamar espiritual aqui. Aí leia que espiritual não tem a ver com religião. É a conexão mesmo comigo, né? O autoconhecimento, né? E fazer as perguntas essenciais, né? De onde eu vim, para onde eu vou. A gente se faz essas perguntas em algum momento, né? E olhar para isso com carinho, né? Não olhar com estranheza ou como sofrimento. Então, esses são os pilares, né? Que a gente vai a fundo e tem ferramentas para cada um deles. E é interessante que se a gente pensar nesses pilares de maneira um pouquinho mais simplista e imaginar a vida da vozinha lá atrás, sem telas, dormindo ao anoitecer, acordando, comendo saudável, acordando quando o sol nasce, gerenciando estresse, convivendo com a vizinhança, rezando, tendo uma espiritualidade mais forte, é exatamente o que foi vivido e a gente está tentando buscar. Exatamente. E na tua experiência, André, funciona? Quando a gente consegue aplicar no paciente, funciona a curto e médio prazo? Funciona, e aí tem uma coisa muito curiosa quando a gente começa a estudar medicina do estilo de vida e até se preparar para a certificação internacional, né? Que é o que eu fiz atualmente até, né? Eu trabalho com a equipe e a gente organiza o processo de certificação no Brasil. É interessante porque, sim, né? Primeiro porque tem as evidências, tem todo o corpo de evidências científicas que apontam para isso, e tem um detalhe interessante que começa conosco, porque a gente é o paciente zero, a gente fala. Nós somos o paciente zero. Então, tanto que tem porque existem os pilares da medicina de estilo de vida e existe as competências da especialidade ou área de atuação. E uma delas é o advocacy. Tipo assim, para eu falar em nome disso, eu tenho que ter vivenciado isso. E na prática, quando a gente aplica, de fato, faz total sentido, né? Do ter controle do peso, a gestão das emoções, né? Então, fica muito mais fácil gerenciar até situações de, digamos, estresse mesmo do dia a dia, porque a gente tem um estresse positivo, que é a coisa vou acordar, vou pegar um trânsito, vou trabalhar, e eu tenho que ver o quanto isso realmente é um mega sofrimento ou não. E aí entra a questão da psicologia positiva de novo. E aí até o momento do talvez pedir ajuda. Talvez eu esteja, sei lá, com um quadro de ansiedade. E aí olhar para isso, né, e saber a hora de pedir ajuda. Então, a gente é o paciente zero e na prática funciona bastante, né? E claro, mundo afora funciona muito bem, porque uma das coisas que inclusive a geriatria fez muito bem foi mapear as chamadas blue zones, né? As zonas azuis, né? Que são regiões no mundo onde tem uma alta concentração de pessoas vivendo acima de 100 anos com qualidade, pessoas autônomas acima de 100 anos. Vão ter alguns locais no mundo, né? A gente tem a Sardenha na Itália, tem a região de Loma Linda na Califórnia, a gente tem Okinawa, que é uma ilha no sul do Japão, a gente tem uma área da Grécia. E aí, quando foram olhar, tem várias coisas interessantes. Tem a questão alimentar, tem a questão do caminhar muito a pé, fazer coisas na comunidade,
tem esse senso de comunidade e tem uma coisa que a gente vem perdendo hoje em dia, e é um conceito que eu trago até do Zen do Japão, pegando Okinawa, que é o conceito do Ikigai, né? Que é o conceito do propósito de vida, né? O porquê que eu estou aqui? Por que vocês estão aqui como diretoras do sindicato, né? Certamente vocês estão aqui porque tem um propósito, poxa, um propósito maior de ajudar os médicos, enfim. Quando a gente se afilia, né, a determinados locais, tem a ver com esse Ikigai, né? O que eu quero com isso, né? Qual é o meu propósito além do individual, né? Assim, o que eu posso fazer para ajudar mais pessoas? Então, o Ikigai, ele tem muito disso, né? Quando a gente traz propósito para o dia a dia, as coisas ficam menos sofridas. Certamente. E daí, os médicos, em geral, de todas as especialidades, ou de muitas especialidades, podem abordar, ou ter esse tipo de abordagem no seu atendimento tradicional? Super podem, até porque se fala muito da questão do tempo de consulta, assim, eu não tenho tempo, porque né, seja no consultório, é corrida, tem a questão do convênio, tem toda a discussão de algumas operadoras estabelecerem meta de atendimento, o próprio SUS, né, tem a questão de meta de atendimento, mas é possível porque tem um estudo canadense que ele vai falar que quando eu faço uma consulta, que eu abordo estilo de vida, inclusive eu centro na pessoa, quando eu pego o método clínico centrado na pessoa, que é uma metodologia canadense, eu aumento o tempo de consulta em apenas 3 minutos. Assim, pode ser muito na correria do dia a dia, mas para eu abordar questões profundas e plantar a sementinha no paciente, 3 minutos a mais faz uma baita diferença. Porque a gente está falando de plano de cuidado. Esse paciente ele precisa voltar, eu vou chamar fidelizar aqui, e ele precisa voltar realmente para poder colocar em prática o plano de cuidados, né? Então, é possível. Várias ferramentas nós já temos à mão, né? Tem algumas ferramentas que a gente consegue mapear a saúde mental, por exemplo. A própria alimentação, a gente trabalha muito com Meta Smart, que é uma metodologia simples, né, de meta que a gente usa na gestão, inclusive em saúde, e que se aplica para, vamos fazer algo factível, não é? Não dá para colocar uma meta mágica como, a gente até o Natal vou perder 20 quilos. Impossível. Não, quem sabe, então, em vez de cortar gorduras, consegue introduzir 2, 3 porções de frutas a mais na semana, e é fruta da estação mesmo, é o que tem agora, né, no verão, no inverno, enfim. Então, mapear isso com o paciente e fazer de maneira mais propositiva. Então, de maneira muito pontual, inicial é possível, e ir mapeando, claro, como é que funciona o comportamento do paciente. O próprio tabagismo, né? Tá bem, combate ao tabaco, ok. Mas qual é a motivação que faz com que aquele paciente fume? Ou ele recaia no tabagismo? E vão ter questões que envolvem estresse, certamente. Ele fala, né? Fumo para relaxar. Ok, vamos achar outra coisa então para relaxar. Ou mapear o motivo do estresse que te obriga a relaxar fumando. Sim. Então, é isso, é ir a fundo na raiz do problema, né? O treino é isso, mas é bem possível. A gente falou, tu falastes, né, antes da possibilidade de mitigar doenças com estilo de vida e tudo mais. Nessas doenças crônicas, diabetes, obesidade, hipertensão, depressão, como isso na prática acontece? Então, acaba funcionando e tem um estudo bem interessante nos primórdios da MEV. Teve um médico nos Estados Unidos, o Dean Ornish, que é um dos pais da medicina do estilo de vida. O Dean Ornish fez uma coisa sensacional, que inclusive ele linkou com o Medicare na época, que ele fez um programa intensivo de 12 semanas, pacientes com hipertensão e alguns até com placa de ateroma, e ele aplicou mudanças realmente assim, ele fez meio que um programa de imersão, então a pessoa ficava realmente assim, internada na clínica, fazendo atividade física, seguindo a regra dos 150 minutos. Quase um spa. Quase um spa. E tem, no Brasil, inclusive, já tem spa que trabalha baseado em MEV, né? Assim, Brasil afora, inclusive no Rio Grande do Sul tem. Né, já de largada. Então, ele fez um programa intensivo e observou placa de ateroma antes e depois do programa. E ele conseguiu mostrar, inclusive conseguiu ressarcimento do Medicare da reversão dessas placas de ateroma em alguns locais. E aí ele tem um mapeamento mais a longo prazo, inclusive mostrando impacto na mortalidade geral desses pacientes, que não foi por doença cardiovascular. Então, na prática, sim, a gente tem evidências. Claro que a gente está falando de algo que, como tem plano de cuidado, não é em uma consulta, não é uma cirurgia, né? Porque o cirurgião tem a coisa do legal. Vou lá, faço, né, a derivação, o shunt está feito, acompanho o pós-operatório, era isso. Mas quando eu vou falar em doenças crônicas, o acompanhamento também tem que ser crônico, né, nesse sentido. Mas sim, tem várias evidências aí, desde a questão até ligada já a convênio que eu lembrei dos Estados Unidos, e na Europa já tem uma discussão de colocar mudanças. Portugal, né, eu estava com as portuguesas agora recentemente no nosso congresso brasileiro, e estava se discutindo lá de linkar mudanças de estilo de vida e alguns desfechos a ressarcimento no SNS, né, que é o Sistema Nacional de Saúde de Portugal.
E tu tens na tua prática algum caso, alguma História para contar. Historinha para contar, exatamente, dessa mudança de hábitos que pôde reduzir uma medicação, ou que foi tão eficiente quanto, ou foi até melhor? Não, eu tenho duas histórias curiosas. Uma eu vou falar do paciente zero, que sou eu mesmo, né? Eu, assim, já estudava MEV, eu estudo MEV começou na pandemia, né? Eu me aproximei do tema na pandemia. E, obviamente, como todo mundo na pandemia, e depois, obviamente, na volta pós-pandemia, o Rio Grande do Sul, infelizmente, teve a grande catástrofe climática do ano passado. Cheguei ao ponto de estar com 25 quilos a mais e fui medir percentual de gordura, 30% de gordura. E aí eu falei, bom, preciso fazer alguma coisa, assim, quando eu me dei conta que eu estava ficando cansado para coisas básicas, quando acordava cansado, então eu falei, preciso fazer alguma coisa. E aí, tá bem, vamos aplicar na prática os princípios da MEV, aí conversei com uma equipe, comecei a tentar reestruturar a vida dentro do possível. De 30% eu passei para 12%, 13% de gordura, né? Perdi mais de 20 quilos. E, obviamente, aí com outro nível de disposição, enfim. E voltando a olhar, inclusive, para o próprio gerenciamento do estresse, né? Já era budista há um tempo, mas vocês veem que budista não está livre de se estressar. Tanto que eu ganhei mais de 20 quilos e 30% de gordura. E tem uma história de uma paciente que estava meio que em vias assim, talvez iria colocar um stent, estava numa discussão assim, tinha uma placa de ateroma, né, na coronária ali, chegando nos 70%. Vamos tentar aplicar a fundo e tal. Não, eu vou me envolver. O que eu tenho que fazer? Então, a gente foi a fundo, pegou uma equipe múltipla, nutricionista, a gente foi fazendo os movimentos. Em 6 meses, a gente conseguiu reverter a placa, assim, tipo, de 70% para 30%, e ela não colocar o stent, porque ela tinha medo do procedimento. Ela falava assim, o que eu posso fazer? Não, vamos olhar a fundo assim, o que está difícil para ti? Claro que tem uma dificuldade extra, porque nessa época que eu estava fazendo esse ambulatório, são colegas, né, que trabalham em hospital, e hospital a gente tem a questão dos turnos, né, e trabalhar em turnos é mais desafiador, realmente implantar a medicina do estilo de vida, porque eu estou falando em sono, em plantão, e à noite, sabidamente, trabalhar em turnos é mais ansiogênico, e obviamente a gente se alimenta mais, né, acaba comendo a mais, por ansiedade, é o comer emocional. E tá acordado também, né? Tá acordado, e mesmo um plantão tranquilo, eu tô na expectativa ali, né? Então, eu tô numa vigília, e uma vigília que acaba me dando ansiedade. Tem o comer emocional. Então, a gente mapeou isso, olhou isso com ela. Fui ajustando, obviamente, a questão do sono conforme o turno. Tem estratégias de higiene do sono para quem trabalha em turno. Isso é possível. Ao ponto que ela, assim, perdeu peso, perdeu 10 quilos. Mas, assim, mais importante foi ela escapou de fazer o stent, de colocar o stent, porque ela tinha medo. E deu certo, só que ela se engajou muito, né? Porque tem essa questão do engajamento do paciente. Claro. E era justamente isso que eu ia perguntar. Em relação ao paciente zero, nós médicos, né? E essa dificuldade de trabalhar em hospital, muitas vezes em turnos. Aqui, falando para os médicos, nossos médicos, dicas para não negligenciar o próprio cuidado, para não negligenciar a própria saúde, para não deixar o estresse tomar conta, como todos nós já vivemos um momento. Eu brinco que tem uma estratégia que eu uso, é uma estratégia que nem, eu brinco, não está validada, mas eu brinco, é a estratégia 7x7, que eu falo assim, gente, quem sabe a gente, sei lá, aumenta 7 goles de água a mais. A gente toma muito pouca água, né? A história da regra dos 2 litros por dia, né? E os 2 litros, na verdade, vai além porque depende do peso. Eu tenho que levar em conta os 35 ml. Sim. Né? Por quilo. Né? E que quem faz atividade física ainda tem que tomar 40, pelo menos. É pior ainda. Então, a coisa... quem sabe toma 7 goles de água a mais cada vez que for tomar água. Né? Lembra de 7 coisas, né, pelas quais eu tenho que agradecer, porque tem a história do diário da gratidão, que é uma das estratégias que se usa. Aconteceram 7 coisas legais hoje ao longo do dia, talvez tenha acontecido, assim, a gente pode falar de coisas ruins, mas tá bem, o que aconteceu de bom, né? 7 coisas que eu possa mapear no dia ou na semana, né? 7 respirações longas, né? Antes de atender paciente, assim, vai vir aquele paciente que eu sei que é difícil, que é mais demandante, respirar 7 vezes, até porque uma coisa que a gente tem que, às vezes, fazer, e é um desafio para nós médicos, é, inclusive, aplicar atenção plena, né? Eu estou falando de meditação, mas a postura meditativa, ela tem que acontecer no dia a dia. Então, se eu estou com um paciente, eu preciso estar ali, focado com ele, para entender as demandas dele, né? E não assim, eu tô aqui, mas eu tô pensando, né? No horário, no que eu deixei com a secretária no consultório lá fora, na lista do supermercado. Né? Se eu fico com a cabeça devaneando muito, né? E a gente tem esse fenômeno do mind wandering que as neurociências falam, que a gente chega a ficar metade do dia literalmente viajando na maionese. Sim. Então, se eu começo a aprender a focar, eu tô com um paciente, eu preciso focar aqui. Tá bem, eu tenho lista do supermercado, tenho outras coisas lá fora,
mas o foco está aqui. Então, eu consigo reduzir um pouco o estresse, o burnout, né? Gestão do tempo é super importante, é um desafio que a gente tem e, infelizmente, não tem receita pronta, mas eu preciso olhar para isso. Mas para médicos é isso, assim, a história do olhar, né? O 7x7 que eu falei, né? Dos 7 coisas boas, 7 goles de água a mais, as 7 horas de sono, né? Dentro do possível, e as 7 porções semanais de fruta e verdura, assim. Será que eu estou comendo muito pouca salada, estou indo muito para ultraprocessado e estou deixando de comer realmente aquilo que é natural, que tem fibra, que vai ter pectina, enfim. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que fazer. Não é fácil e tem que ser prática, né? A gente tem que praticar, porque senão realmente a gente só fica bom naquilo que a gente pratica, né? Exatamente. Perfeito. Nós estamos aqui num podcast Fronteiras da Saúde. Por que esse nome? Porque são as nossas fronteiras da medicina com outras áreas que não são medicina, né? Então, fronteiras com a nutrição, fronteiras com a fisioterapia, com a atividade física, com outras profissões que também atuam no cuidado da pessoa. Temos muitos profissionais não médicos, né? Não da área da medicina, que orientam também as questões do bem-estar, as questões de um estilo de vida. Onde é que está essa fronteira com essas outras profissões? Como é que a gente consegue diferenciar o que realmente tem evidência, né? O que é só um modismo? Como é que a gente consegue fazer tudo isso? É bem interessante porque a medicina do estilo de vida, ela é uma área, assim, a gente está falando de uma área de atuação médica, mas que também as pessoas podem fazer a formação. Ela é uma formação muda pouca coisa, né? Ela tem algumas pequenas diferenças, inclusive, na forma de certificação, aí de todas as profissões que vocês imaginarem, né? Enfermagem, nutrição, fisioterapia, educação física, assim por diante. Mas o grande ponto, talvez o que vai diferenciar, né? Pensando em fronteira, falando de nós, né? Na medicina, obviamente, estilo de vida é comum a todo ser humano, então as profissões da saúde todas podem se envolver, mas no nosso caso tem uma coisa até extra, além dos pilares da gente ir muito a fundo na ciência do comportamento, enfim. Uma coisa que se trabalha na medicina de estilo de vida também é a própria otimização de fármacos. A gente faz muito bem isso na medicina de família, né? Quando eu vou pensar nos princípios de prevenção quaternária, por exemplo, e de desprescrição, olhar para a polifarmácia com cuidado. E na medicina de estilo de vida a gente faz isso muito a fundo, porque assim, a gente não está falando em tirar medicamentos. A gente está falando de dar estilo de vida melhor, mais saudável, para que se otimize o uso de fármacos. Que pode ser que precise, uma placa de ateroma vai precisar de uma estatina, de uma AS, eu tenho que levar em conta os princípios preventivos que ainda permeiam a nossa profissão. Mas a gente entrar a fundo nesses princípios preventivos, né, e olhar para os fármacos, né, e obviamente eu mapear melhor o diagnóstico, né, que é ato médico, né, diagnóstico nosológico é nosso. Isso sim, talvez é o que seja talvez a grande sacada e a grande fronteira, né, em relação às demais profissões. Obviamente, a gente tem para ir a fundo, né? Quando eu pensei lá na nutrição, que ela prescreve dieta, realmente, com todo o cálculo, né? Valor calórico total, ela leva em conta a taxa de metabolismo basal, que a gente pode levar em conta também, mas o que acaba nos diferenciando é, bom, tá bem, eu tô olhando para isso e tô realmente recorrendo às evidências. E aí, como eu falei, é quase que voltar à dieta da vovó, como eu falei, né? Voltar para olhar para isso, porque por décadas o modismo nos persegue, né? Sempre a gente está tentando achar um motivo para um determinado suplemento, né? A gente uma pílula mágica, né? Uma pílula mágica. A gente viu isso por décadas, né? E a gente viu isso com substâncias, né? A gente viu isso com o beta-caroteno, que sai aqui, né? De achar uma função para o beta-caroteno lá para a pele, nos anos 80. Depois veio o licopeno, veio o ômega 3, que ele tem lá suas questões de evidência, mas tem um limite, né? Não é um uso universal, porque o grande problema é achar que a pílula é mágica e que o uso é universal. E que é para todo mundo, exatamente. E que é para todo mundo. As próprias canetinhas ditas emagrecedoras, agora que está muito em voga, tá falando disso, né? De que está muito em voga vamos usar. Só que aí a questão não é o uso universal, é achar o critério. E esse critério eu acho que é a nossa grande fronteira, porque a gente tem isso a nosso favor. Nós sabemos os critérios clínicos, a gente tem que se aprofundar deles e se apropriar deles. Perfeito. Estamos chegando ao final. Algum recado que tu queira deixar? Gente, realmente só agradecer e, obviamente, né, olhem para si, né, quando eu vou pensar em cuidar de si, né, a gente tem que estar bem para cuidar do outro, né, sempre se fala muito das questões do cuidando de quem cuida, mas é olhar realmente para si, né, a gente olhar para nós enquanto profissão, enquanto categoria profissional, né, que a gente possa se olhar antes de pensar, obviamente, em oferecer o melhor cuidado, que a gente tenta fazer sistematicamente no dia a dia, mas que principalmente a gente consiga fazer esse movimento de olhar para si acima de tudo. Perfeito. Professor André,
A gente tem um quadro aqui, além de tentar disseminar notícias, ideias e conteúdos de medicina, a gente também tenta um pouquinho disseminar sobre literatura. Então, a gente sempre pergunta para os nossos convidados uma dica de livro que foi importante na formação ou que acha que quem assiste deveria ler esse livro. Ai, bacana. Qual a sua? Tem muita coisa bonita, né? Eu vou talvez eu poderia trazer 2 dicas, talvez. Uma do Zen Budismo, obviamente. Tem a minha professora, que é a Monja Coen, que tem vários livros, e um livro dela talvez seja a base, que é o chamado Zen para Distraídos, que é um livro muito fácil, é muito gostoso, que ele é muito de perguntas e respostas. Mas tem um livro que ele me marcou muito, porque eu brinco, né, que esse autor é um dos meus heróis da adolescência, assim, que ele foi graças a ele que eu quis fazer medicina, que é o Oliver Sacks, né? O Oliver Sacks é um neurologista, tem livros lindíssimos, né? Ele escreveu o Awakenings, que é o Tempo de Despertar, que inclusive virou um filme que é lindíssimo. O Robert De Niro ganhou o Oscar. O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu, é muito bonito, mas o livro que eu quero falar dele é o Gratidão. O nome do livro é Gratidão. Porque o Oliver faleceu em 2016 e ele faleceu, se não me engano, foi um retinoblastoma, salvo engano, e ele estava já com diagnóstico quando escreveu. Só que ele escreve com uma lucidez sobre o fim da vida, assim, o livro, eu chorei o livro do início ao fim, é um livro curto, mas o livro é muito bonito porque ele traz um olhar sobre a vida, ele traz uma lucidez sobre a finitude da vida de uma maneira que me impactou muito, assim. Eu já era médico, claro, quando o Oliver morreu, mas o que eu li dele nos anos 90 foi o que me impactou a ser médico, assim. Então eu brinco que o Oliver é um dos meus heróis da adolescência e eu deixaria como dica o Gratidão, porque eu li um livro curtíssimo, gostoso de ler, assim, foi o último livro que ele deixou e é muito bonito. Que joia. Bom, para completar esse momento de literatura, a gente, como uma lembrancinha aqui do nosso podcast, a gente quer te deixar um livro que foi indicado por um convidado anterior. A gente faz um ciclo. Souto, maravilhoso, já ouvi falar muito bem desse livro, eu nunca li, mas ouvi falar muito bem. Muito obrigada, professor. Foi sensacional. Foi um tema que eu sou apaixonada. Muito obrigada. Eu que agradeço imensamente. E se você quiser continuar acompanhando o nosso podcast As Notícias do Simers, siga a gente no Instagram, no YouTube e no Spotify.